Abertura. Sequência de imagens embaçadas em preto e branco. Escrita em branco. Fim. Concepções sobre a morte. Lembro até que choquei com 18 por 18. E depois disso, veio um apagão. Nesse apagão eu não me lembro de nada, absolutamente nada. Fiquei no vazio, no escuro. Me recordo da enfermeira: doutor, ele está voltando e pronto. Na intubação eu tive a segunda situação. Eu tive uma sensação de relaxamento bem profunda, muita sequidão e vontade de água. E pronto. Klaus Mellendorf, empresário. Uma situação assim horrenda. Eram situações em que você vivia, que você já viveu e que você estava relembrando em algum aspecto, mas com uma situação meio que diferente. É bem complicado falar disso porque quando você olha para o lado espiritual da coisa, tá? Você identifica situações que você viveu de fato, entendeu? Mas num contexto diferente. Eu apareci num lugar muito bonito, dá uma sensação de alegria, o oposto de tudo que eu já tinha vivido até aquele momento, mas dava assim a sensação de alegria, sabe, de paz. Então não era aquela coisa que você tinha que sair gritando e pulando, ah, meu Deus, e tal. Não. Bem à minha frente assim tinha uma casinha branca que sugeria um templo, tá? Um local de oração. Uma trilhazinha com água bem rasa, que molhava a planta dos pés. De um lado e de outro uma grama, verdinha. E à minha frente nadava uma carpa. Era uma carpa com argola no rabo. E foi aí que eu falei: Senhor, eu não quero voltar. Minha família está bem, minha mulher está bem, meus filhos já cresceram, eu vou ficar. E 2 dias depois eu acordei. Ou um dia depois, não sei. Eu sei que foi num instante. Por 3 vezes, Klaus esteve no limiar entre a vida e a morte. Ele conta que foi durante a pandemia que passou pelo fenômeno conhecido como EQM, experiência de quase morte. Algumas pessoas vão falar assim: como Klaus assim? Mellendorf, empresário. Existe. Outras vão acreditar piamente e outras vão falar assim: peraí, de que forma que ele está vendo isso? Vão haver várias explicações, mas o que você vive, o que você sente, é uma coisa só sua. Eu ouvia tudo que os médicos falavam. Eu tinha ciência total e plena do que era medicação quando eu entrava em certas viagens, né? Alucinação por excesso de medicação, por excesso de droga, e outras não, outras que seriam realmente esse ambiente em que eu estava vivendo. Então eu sabia discernir o que era certo e o que era errado, o que era efeito de droga medicamental e o que não. Klaus desafiou a ciência e a medicina. A experiência que eu tive, se eu posso dizer assim, o pessoal fala livramento da morte, não. Isso é privação. Porque eu ratifico o que eu disse, a morte é tão linda que vocês não têm noção. É uma paz, é uma leveza, entendeu? E você não sente a necessidade de gritar: oh, que delícia. Não. É simples, você está lá e isso te basta. Sem dor, sem medo, sem frio, sem calor, sem sede, sem fome. Você é imbuído de uma força. Você começa a se imbuir de uma certeza tão grande de que você consegue e pode tudo. 1 semana de quarto. Eu fazia exercício, eu comia sozinho, eu já caminhava pelo quarto sem o oxigênio. E quando a minha família foi me buscar, e que eu saí de lá, com 2 dias depois que eu estava em casa, eu comecei a caminhada. Eu caminhei 300 metros. E os médicos não acreditavam. Com
4, 5 dias de alta, se não me engano, eu tenho isso em relato aí. Eu tinha 90% do meu pulmão tomado de alta dentro de casa. Eu já caminhava, eu já fazia exercício. E o pessoal, sem entender como assim, Sr. Klaus? Experiência que mudou não só a forma como Klaus enfrenta a vida, mas também como ele vê a morte. Eu tinha muito medo da morte. Klaus porque a gente vê a Mellendorf, morte empresário. como uma situação de contingenciamento. Ela te obriga a se separar daquela pessoa. Ela te obriga a se afastar de qualquer jeito daquela pessoa. Hoje não, eu não vejo a morte assim. Hoje eu tenho a certeza que aqui é só uma fase de transição mesmo, entendeu? E isso a gente ouve falar muito, mas quase ninguém vivencia. E quando a gente vê a coisa acontecer e quando a gente entende isso, eu não faço definição de morte, eu faço definição de vida. Apesar de tudo que eu passei antes de conseguir chegar até onde eu cheguei, o resultado é esplêndido, é maravilhoso, valeu a pena. É como se você estivesse aqui na Terra, sabe? Vale a pena viver? Vale. Vale a pena estar aqui? Vale. Você não está aqui por alguma coisa, por alguma razão, a sua vida não tem sentido aqui? Tem. E quando você chega naquele objetivo, você não quer mais alguma coisa? Sim, isso aconteceu comigo nessas experiências. Imagem de céu azul com nuvens brancas. Ao fundo, 3 cruzes, escrito A Morte e as Religiões. A morte sempre foi vista na Igreja Católica como uma passagem, um processo simples. Porém, nos inquieta muito hoje essa simplicidade, porque nós não sabemos o que nos espera do outro lado. Então vem a incerteza. Muitas pessoas Ângelo vivem a Henrique morte Santilk, com uma padre. incerteza muito grande, com medo, com um sofrimento. Mas o plano de Deus originalmente não era esse, era que a morte fosse como um sono, como algo rápido, algo simples. Porém, desde que o pecado desestruturou a nossa natureza, nós experimentamos o sofrimento, esse apego à vida que nós temos hoje, que nos faz sofrer nesse momento. Mas é algo simples, é uma passagem, é como fechar os olhos nessa vida e abrir os olhos na próxima vida. A morte é uma passagem natural de todo ser humano que habita nessa terra, nesse solo sagrado. A carne, ela se desfaz, mas o espírito... Mametu Zazé Leuassi, mãe de santo. Eu tinha muito pavor dessa palavra, né? Eu enquanto ser humano. E com o passar do tempo e com o aprendizado de meu pai e de minha mãe, eu fui vendo que ela não é tão feia quando ela é natural, óbvio, né? Uma morte natural, a concepção é completamente diferente, mas não deixa de ser uma morte, né? Então, assim, é bem complicado, é aquele negócio, só sabe quem passa. Mas, para mim, Mametu Zazé Leuassi é uma continuidade em um outro plano. Estamos num estágio de evolução constante. Então, essa evolução, ela acontece após esse desligamento do corpo com o espírito. Então, o espiritismo, a morte é o fim de um estágio. Quando nós João reencarnamos, Rabelo, diretor Federação ou Espírita encarnamos, Brasileira. nós trazemos um quanto de energia. Esse quanto de energia vai manter as suas células vivas, cerebrais ou não, para você ver 30 anos, 40 anos, 50, 100 anos, é o tempo programado de acordo com o seu mérito ou programa de vida. Aí então, esgotado o processo, a pessoa vai embora. Alguns com a doença grave, alguns por um acidente, alguns num processo natural. E que essas energias vão se exaurindo, e exauridas, o cérebro deixa de funcionar, o coração para de bater. O coração não pede, não tira férias, nunca pediu férias a ninguém, né? Mas quando chega o momento, ele para de bater simplesmente. E na hora que a pessoa morre ou desencarna, como nós falamos, o coração vai reduzindo as suas batidas e são os 2 pontos finais. Para as religiões, a morte não é um fim, ela é talvez no máximo a conclusão de uma etapa, ela é talvez a passagem. No caso cristão, por exemplo, eles falam de Páscoa, né?
A Páscoa inclusive, que é a principal festa cristã, ela é exatamente o que eles chamam de passagem... Aguinaldo Coelho, Portugal, professor do morte, Departamento de Filosofia, UNB. A analogia com a Páscoa judaica, a passagem da morte para a vida. A ressurreição de Jesus, que seria o prenúncio da ressurreição de todo ser humano, enfim. Aí, o que você tem é a ideia de uma valorização da vida, porque ela é parte de um todo maior. Então, as religiões tentam lidar com a morte no sentido de que o que você tem não é um término, ou pelo menos não é um término absoluto. É uma dimensão da realidade que é mais importante do que essa do tempo e do espaço, que a gente chama de dimensão espiritual. Quer dizer, uma dimensão espiritual, ela inclui o tempo e o espaço, inclui o aqui e agora, mas vai além dele. E essa ideia de ir além esse transcendente, é que é levada em conta na hora de interpretar a morte. Se você pensar que você é imortal, né, que a sua alma é imortal, você vai até o fim. Marisa Catapreta, pensar psicóloga. Que você está aprendendo com a vida, que você está realizando coisas, né? Se você pensa que a sua vida vai acabar, que você não vai ter mais nada, você tem, muitas vezes, as pessoas chegam na velhice e desistem de viver, né? Como se elas se desconectassem, não há mais nada a fazer, né? Então é muito importante que a gente tenha uma crença, né? Seja ela qual for, né? Imagem de velas acesas, escrito A Morte e a Medicina. Nós, médicos, a gente trabalha muito com o contexto biológico, né? O corpo em si. Então a morte pode ser, e é entendida, né? Quando o coração para de bater, quando o pulmão para de inspirar, Alexandra Arantes, médica paliativista. Ainda um contexto de morte encefálica, né? Que, né, as estruturas cerebrais, os comandos cerebrais não têm sinais, né? E só que a morte, ela não é só o biológico, só o bater do coração, né? É impossível a gente dominar a morte só pela medicina, porque ela é algo social, cultural, espiritual, emocional, né? Ela é esse todo, de muitas dimensões. Só que quando a medicina evoluiu, essa tecnologia toda, ela trouxe uma sensação para a medicina de que a morte é uma derrota, de que é uma batalha a se vencer. Então, para a medicina, a gente entender nesse contexto multidimensional, a gente precisa entender, apesar de a gente não ser formado assim na faculdade, de que a morte, ela é o contrário do nascer. A gente nasce e a gente faz parte dessa vida, dessa experiência, e a morte faz parte desse processo. Ao fundo, a Estátua da Justiça, escrito A Morte e o Direito. Existem dois tipos de morte. Seria ali a ideia da morte real, que é quando eu tenho efetivamente ali a morte Marcelo Batista, advogado. Eu tenho um corpo, e aí só realmente o médico pode, através ali do atestado de óbito, né, que ele vai atestar. E eu tenho também a chamada morte presumida, que aí nesse caso, quando a pessoa, em determinadas situações que a lei prevê, já se presume que realmente ela está morta, aí vai ter o reconhecimento judicial, é o juiz que vai reconhecer. Ela tem duas distinções. A primeira delas é quando uma pessoa está no iminente risco de vida, numa situação em que não se acredita que ela tenha sobrevivido. Um exemplo seria ali um acidente aéreo ou até mesmo a tragédia ali de Brumadinho, onde várias pessoas, né, estavam ali e depois não se foi encontrado o corpo. Outra situação que a lei prevê também são nos casos de guerra, que passados 2 anos ali do término de guerra, se não for localizada essa pessoa, eu também teria essa morte ali presumida. Existe também uma terceira hipótese, que é importante a gente destacar, que chama comoriência, que é quando 2 pessoas morrem simultaneamente e não consegue se dizer qual delas morreu primeiro. Exemplo, um pai e um filho. Isso pode acarretar ali uma distinção dentro do fenômeno sucessório. E o que diz a nossa legislação sobre a morte com dignidade?
A Constituição, ela prevê ali o direito à vida, ela prevê também a dignidade da pessoa humana. Agora, não tem nada na Constituição que vem falar sobre o direito à morte. Porém, exatamente por conta do princípio da dignidade da pessoa humana, é que se busca, em alguns casos, que a pessoa tenha realmente essa morte digna, seja ela através de um acompanhamento paliativo ali de um profissional de saúde ou outras modalidades, inclusive. Na década de 60, né, não só os cuidados paliativos, mas o que a gente chama da bioética, Alexandra a Arantes, ética médica relacionada ao paliativista. cuidar, né, a gente começou a refletir, né, em trazer o que a gente chama de autonomia, ou seja, o indivíduo ele ganha voz no seu cuidado de saúde, sobre a sua vida, sobre os seus cuidados e sobre o morrer. O cuidado paliativo tem o princípio de aceitar a morte como parte da vida. A gente afirma a vida, mas a gente aceita a morte como parte do fim da vida em algum momento. A gente morre uma vez, antes a gente está vivo, mas existe o processo de morrer. E aí o cuidado paliativo traz isso, da gente entender que muitas doenças crônicas com envelhecimento, elas nem todas são passíveis de cura, né? O indivíduo ele vai em algum momento, seja porque ele está muito velho, com baixa reserva, ou porque realmente tem uma doença grave, que não tem um tratamento que mude, que a morte vai acontecer. E a gente está ali para cuidar desde o diagnóstico de uma doença grave, e se essa doença grave estiver levando à morte, cuidar também desse processo, para trazer controle de sintomas como a dor, a falta de ar, o sofrimento existencial que acontece e até espiritual. O que nós temos hoje também, que é muito falado, são as disposições de última vontade, testamento vital, alguns chamando testamento vidual. Basicamente, Marcelo a pessoa Batista, ainda advogado. em vida, ainda estando ali saudável, ela faz um documento falando que ela não tem interesse que haja nenhum tipo de intervenção médica para que, caso ela esteja debilitada, ela tenha esse prolongamento da vida. Esse documento ele tem sido sim muito aceito, tanto pela comunidade médica quanto também pelos tribunais, porque basicamente a pessoa, né, o paciente está dizendo que ela não quer passar pelo tratamento. Agora, interromper a vida não é possível em nenhuma hipótese. No Brasil, a gente Alexandra tem Arantes, médica uma paliativista. resolução do Conselho Federal de Medicina que traz sobre as diretivas antecipadas de vontade. O que significa isso? Isso é um documento, uma conversa, um processo que essa pessoa, mesmo sem uma doença grave, o ideal até que se faça antes, que seja, né, maior de idade, que ela reflita se ela tiver doenças no futuro grave, incuráveis, como ela deseja ser cuidada. Porque se essa pessoa, ela se comunica, ela está falando à vontade o que ela fala, pela ética média, a medicina, a vontade dela prevalece, ela está informando o que ela quer, o que ela deseja. Mas no processo de morrer, é comum que as pessoas entrem o que a gente chama de um coma, perde a consciência e ela não vai conseguir falar por ela. Então, através desse processo, dessa conversa com o médico, um registro em prontuário, ela vai conseguir falar sobre como ela quer ser cuidada nesse processo. Escrito em branco, a morte é um tabu? De fato, é uma coisa que parece Agnaldo que cada Cuoco, vez Portugal, professor do menos Departamento de pessoas Filosofia querem UNB. falar sobre, né? E minha avó dizia que se fazia velório na casa da pessoa. Hoje você tem isso cada vez mais distante, cada vez mais rápido, cada vez mais invisível. A ideia de tornar a morte cada vez menos presente, talvez seja algo disso, de uma cultura que quer evitar a morte e não consegue lidar com ela. Alexandra Arantes, nasceu médica numa sociedade paliativista. que, se o peixinho da criança morre, compra outro peixinho, substitui o peixinho para não falar que ele morreu, né? A pessoa está muito doente e aí, perto do fim da vida, essa morte é levada para o hospital, para a UTI. Então as pessoas não vivenciam, não falam sobre a morte. E aí tem esse tabu.
como profissional de saúde, como um profissional que atua em cuidados paliativos, a gente precisa de alguma forma trazer essa reflexão da maneira que a pessoa está preparada ou deseja ouvir, porque infelizmente se a pessoa estiver perto de passar por esse momento, a família, quanto mais conhecimento ela tiver, menos sofrimento vai ter. O brasileiro, ele Marcelo não Batista, tem a advogado. cultura de falar de morte. Em muitos estados até mesmo, né, quando se fala de morte, fala assim, não se fala nesse termo aqui porque é algo que atrai. E devido à falta dessa cultura de falar sobre esse tema, que realmente é um tema muito difícil, acaba que as pessoas não fazem testamento, elas não se planejam em vida de como vai ser a partilha desse patrimônio. Isso acaba acarretando uma série de dificuldades lá na frente, pois exatamente por não ter essa disposição do que a pessoa tinha interesse em fazer com seu patrimônio, temos que seguir especificamente o que está na lei. Ao fundo, chama de vela acesa, escrito o luto. O símbolo que marca a morte e que a gente vive num momento de luto, de velório, é uma maneira de ressignificar, reordenar a vida diante dessa desestruturação que é essa ruptura. Mesmo para quem não acredita que haja algo depois da morte, essa dimensão simbólica é preciso reconhecer que ela é uma maneira de dar essa ressignificação. A morte é uma dor que dói fisicamente. João Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira. Está ligado a gente pelos laços da afetividade. Então, é o melhor para fazer pela pessoa que vai orar por ele. Porque quando a gente está orando, está criando um nível de segurança, de apoio. Estou aqui contigo, estou do seu lado. É lindo observar que isso é uma passagem. E também, quando a pessoa tem esse nível de preocupação de orar, ele parte, libera da mão do ser amado que já não consegue ter energias físicas, e do outro lado está a outra mão que se abre. Estou aqui lhe esperando. O luto ele é extremamente importante, né? Marisa Catapreta, psicóloga. Ele é você primeiro ter que lidar com a dor, depois você ter que encarar o mundo sem essa pessoa, né? E depois você de novo conectar quando você consegue ultrapassar esse momento do luto. Sempre vai ser uma dor quando você lembrar, sei lá, da perda de um filho, da perda de uma mãe, de um amigo. Mas você continua a sua vida apesar disso. Então essa conexão com a vida ela é muito importante, né? Que você continue fazendo as suas coisas, realizando. Agora, essa alegria ela não vai vir de uma hora para outra, né? E nem vai vir assim, passou um ano, pronto, agora vai vir a alegria, sabe? A gente precisa deixar que a pessoa fale muito sobre isso. A gente precisa escutar. O luto é necessário, porque nós não estamos preparados para perder alguém. Não tem como você se preparar de fato. Você se prepara, mas a separação é dolorosa. Então é um processo que deve ser vivido, mas deve ser vivido como algo momentâneo. O problema é quando ele se torna um para sempre, que a pessoa vive em luto. O luto é um período que deve ser vivido. Dentro da psicologia também se fala isso, se estimula isso, para que a pessoa possa fechar esse ciclo de despedida, mas a vida não pode ser fechada depois junto com esse processo. Uma frase clichê também da igreja, saudade sim, tristeza não. A saudade sempre nós vamos sentir, mas não significa que essa saudade deve estar sempre carregada de tristeza. Ela pode ter aquele sentimento bom, aquele sentimento saudoso de lembrança dos bons momentos vividos com aquela pessoa que partiu. Escrito em branco, a morte e a vida. Nós paramos e eu falei para o meu esposo, Jarinho, vamos, que a gente está no meio do asfalto. Vânia Borges, Ele escritora. falou, mas o carro não responde, é como se as rodas estivessem travadas. Então, nesse momento, eu senti o baque no carro. Vi um carro de Barreiras para Brasília, nesse carro era um casal e uma criança, eles vinham a 150. Então, não deu tempo de frear. Chocou com a lateral do nosso carro e os dois entraram em combustão. O acidente aconteceu em 2010. No carro estavam Vânia, o marido Jairo e os filhos Rairan, Ana Beatriz, Pedro e Júlia. Apenas o mais velho foi retirado com vida do carro, mas morreu 15 dias depois. Quando nós já
né, socorridos dentro do carro do Corpo de Bombeiros. Ele muito agitado, muito queimado, muito nervoso, e eu sempre calma. Isso eu tenho muito claro na minha mente, eu sempre calma, acalmando ele, dizendo: meu filho, vai ficar tudo bem. E eu me recordo que essa mão, muito queimada, segurou na mão dele, muito queimado, quase colando uma na outra, e rezamos um Pai Nosso juntos. Foi o último momento que eu vi o Rairan. Eu não vi mais, meu filho. Os 90 dias que eu fiquei no Agarram foram por conta das queimaduras, né? Então, ali naquele momento, a equipe, eles tinham entrado em acordo que não me falaria nada, porque eu estava no limiar de morrer também. Então, toda a família, todos os amigos silenciaram. Mas sempre que ficava alguém comigo, alguma visita, eu olhava nos olhos e sentia que tinha algo diferente. Os olhos marejavam e a pessoa saía. Quando saiu do hospital, Vânia soube que tinha perdido o marido e os 4 filhos. Em nenhum momento eu me revoltei com Deus. Vânia Borges, escritora. Meu coração foi muito assim, grato pelos 20 anos de casada, pelo marido maravilhoso que eu tive, 4 filhos lindos, saudáveis, de onde vem tanta força para continuar. Geralmente eu não falo em religião, não falo em crença, mas não posso falar de tudo isso sem me reportar a Deus. Acho que todos nós temos algo maior, né, soberano, além dessa terra aqui, que nos faz realmente nos revigorar. Então, eu nunca me imaginei ser possuidora de uma fé tão grande. Eu sempre ouvi falar da centelha divina, do grãozinho de mostarda, né? Mas não imaginei que essa fé ia eclodir. E hoje eu entendo por que ela eclodiu. Porque eu precisava passar para as pessoas que hoje o dia está lindo, o céu está maravilhoso, amanhã pode estar nublado. E assim é a nossa vida. Vânia escreveu um livro onde conta essa história de vida e de fé. Também dá palestras para ajudar outras pessoas. Muitas vezes vai doer, Vânia vai. Borges, escritora. Agora sim, tem pessoas que têm seus limites, né? Eu não posso dar uma receita, nem dizer as pedras que eu pisei. O luto, ele é muito individual, ele é muito pessoal. Mas vai pegando aqui, vai pegando ali, você vai montando algo que vai te fortalecendo. As palestras que eu faço, o livro que eu lancei, voltar à escola, voltar a trabalhar, ter um bate-papo com os pais, né? As pessoas virem me procurar ainda no privado para conversar sobre a perda de um filho, de um ente querido. Então, a ressignificação do luto, para mim, foi lutar. E ressignificando a dor, o amor. Eu tenho um segundo livro para lançar, estou ensaiando aí o próximo, que é o que eu fiz das minhas ruínas, né? O que eu construí depois de tudo que eu passei. Aonde eu caminhei, o que eu encontrei, um cenário novo, personagens novos, e eu dizendo aqui que vale a pena viver. A morte mostrou isso. A morte, para mim a pior morte é a morte da esperança. Quando você não espera mais nada, você morrer em vida. E eu nunca permiti morrer em vida. É possível nos prepararmos para a morte? Frase clichê que muitas Ângelo vezes nós Henrique escutamos. Sentiuk, padre. A morte é a única certeza que nós temos nessa vida. Então, se é a única certeza que eu tenho, por que não me preparar para esse momento? E como me preparar? Através de uma boa vida. Muitas vezes nós temos medo da morte porque nós temos medo da vida que nós estamos levando. Nós nos apegamos tanto à vida porque nós queremos mais, nós queremos tanto, nós queremos tudo. Em lugar de simplesmente nos preparar para aquele último momento que vai ser talvez o momento mais importante que nós vamos ter. Eu acho que a boa convivência consigo mesmo é o primeiro passo. Mamentu Zazi Leuassi, mãe de santo. O se amar e se ver sempre no próximo. Ah, mãe Zazi, a senhora está preparada para ir? Não, eu não estou preparada para ir. Mas a gente tem tanta fé no nosso sagrado que o corpo do ser humano, esse corpo, ele dá sinais. Então, se a gente não escuta os sinais que o nosso corpo dá, como é que a gente vai estar preparado para ela? Então, o respeito, o conhecimento, o sentir é que vai te dizer até onde você vai. O Criador, na sua justiça... João Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira. É por isso que o ato de morrer tem esse lado bonito de fazer o autoexame. Quando você se examina, chega do outro lado e vê como alguns amigos nossos cresceram, avançaram, iluminaram-se. E a gente tende a se examinar. E quando se examina, vê que poderia ter feito tanta coisa boa. É por isso que os benfeitores valorizam muito o tempo. Não jogue fora o seu tempo. Se eu levo uma vida Ângelo correta, Henrique Sentiuk, padre. Vivendo as minhas convicções, buscando fazer o bem, buscando ser uma boa pessoa, eu estou me preparando para esse momento.
se eu não deixo coisas por fazer, se eu vivo aquilo que eu quero viver, de modo que o meu último momento não é um arrependimento, mas é uma confirmação de que eu posso partir tranquilo porque eu fiz tudo aquilo que eu gostaria de fazer e que eu sei que eu deveria ter feito também. Aí eu faço aqui uma fala rapidinha do Vânia Borges, escritora. Que a morte nos espera na esquina, no retorno, numa dobra, numa rua, mas que eu não quero me encontrar com ela agora não, eu ainda quero viver muito, fazer muitas coisas. Então a morte, ela vai vir em algum momento da vida. E é necessário falar sim, quebrar esse tabu. Créditos finais. Direção Diogo Ramos, Guilherme Melo, João Paulo Tocó. Chefia de produção Thaís Amaral. Chefia de reportagem Priscila Rosseter. Produção Bárbara de Alencar. Reportagem Marina Campos, Rafaela Vivas. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistência de produção Ana Rita Almeida. Reportagem Marina Campos, Rafaela Vivas. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Imagens Kleber dos Santos, Francisco Costa, Lúcio Figueiredo. Assistência técnica Carlos Ferreira, Cláudio Júnior, Cleide Rodrigues. Montagem e finalização Neuber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Núcleo de programação Rosa Oase. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.